Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, viu, por você fazer o estudo da lição junto comigo. Eu estou muito feliz porque a gente está começando uma lição nova, né? Um trimestre novo, o Evangelho de Marcos. E eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente aprender, né, com Marcos, que ele não viveu com Jesus ali, mas ele aprendeu e ele pôde observar as coisas que ouviu falar de Jesus. Ele teve ali, ficou pertinho de Pedro. E com certeza os ensinamentos que ele teve, ele colocou nesse livro, né? O que ele olhou, observou, né? Ele colocou aqui. E a gente tem muito que aprender, amém? Mas primeiro, vamos falar com Deus? Feche seus olhos e curva sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que vamos estudar a lição. Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, a pequenez da nossa fé, nos ajude a viver nesse mundo cheio de pecado, cheio de dores, de sofrimento. Nos ajude, Deus, a firmar nossa esperança no Senhor, que dias melhores virão para aqueles que guardam os seus mandamentos, para aqueles que cumprem as suas leis. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, nos ajude, Espírito Santo, a ser pessoas melhores, a refletir a imagem e semelhança de Jesus em tudo aquilo que a gente for fazer, seja as pequenas coisas ou as grandes coisas, que a Tua luz brilhe através de nós. É isso que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você já está preparado aí com a sua lição aberta, com a sua Bíblia aberta? Né? Hoje já é domingo, dia 30 de junho de 2024. Estamos terminando o mês de junho aí, né? E começando o nosso novo trimestre. E o título de hoje que nós vamos estudar é esse aqui, ó. Missionário fracassado. Gente, que missionário é esse? Quem que você acha? É Marcos, né? Nós vamos aprender um pouquinho aí da história de Marcos e desse evangelho de apenas 16 capítulos, né? Nós vamos aprender. E pede para você ler, leia Atos, capítulo 12, verso 12. Eu vou ler para você aqui na Bíblia, o que está falando. Atos, capítulo 12, verso 12, diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, congnado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha só, muitas pessoas estavam congregadas, existia uma congregação ali de pessoas. E o que elas estavam fazendo? Orando. E ele foi até lá. E aí pede para você responder. Como Marcos é apresentado no livro de Atos? Você vai responder na sua lição, tá bom? É provável que João Marcos, aparentemente o autor do Evangelho de Marcos, fosse jovem quando ocorreu os eventos registrados em Atos 12, na década de 40 depois de Cristo. Ele é apresentado como filho de uma mulher chamada Maria. Ela era evidentemente uma abastada apoiadora da igreja e realizou uma reunião de oração em sua casa, conforme o relato de Atos 12. A história da fuga de Pedro da prisão e os acontecimentos que se seguem e depois da morte de Herodes estão repletos de contrastes impressionantes entre Pedro e o rei, que chegam a ter certo toque de humor. João Marcos não desempenhou papel algum nessa história, mas sua apresentação nesse ponto do livro prepara o leitor para sua ligação posterior com Barnabé e Saulo. Aí pede para você ler mais um trechinho aqui de Atos, ó. Leia Atos capítulo 13, versículo de 1 a 5 e o versículo 13. E depois você vai responder: como João Marcos se uniu a Saulo e Barnabé e qual foi o resultado disso? Nossa, olha só, Saulo e Barnabé, hein? Ele se juntou a eles. E você vai colocar aí, qual foi o resultado disso? Atos 13 descreve a primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, que teve início por volta de 46 depois de Cristo. Marcos não é mencionado até o verso 5, quando ele é descrito como simplesmente um auxiliar ou servo. Nenhuma outra referência é feita ao jovem até o verso 13.
em que o breve relato faz a observação de que ele voltou para Jerusalém. Nenhuma razão é dada para essa partida, e a ausência de qualquer descrição de seus sentimentos ou emoções deixa para a imaginação o que teria motivado sua retirada dos esforços missionários, que, sem dúvida, eram cheios de perigos e desafios. Ellen White indica que Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de se consagrar de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, ficou desanimado com os riscos e privações do caminho. Gente, olha só o que aconteceu com ele, hein? Ele abandonou a viagem, ele não quis partir, não. Né? Olha só, e será que isso não acontece com a gente? Será que isso não acontece comigo, no meio do caminho, querer retroceder, querer desistir? Atos dos Apóstolos, página 108, esse trecho aí que eu li, né, do livro da Ellen White. Em resumo, as coisas simplesmente ficariam bastante difíceis para Marcos, e então ele desistiu da missão. Olha só, gente, um missionário fracassado. Foi isso que aconteceu com Marcos. Ele desistiu da missão. E quantas pessoas não desistem? Porque acha que tudo, né, é fácil, que as coisas são fáceis. O reino de Deus não é fácil. Né? A gente precisa pagar um preço, a gente tem que renunciar. Né? Para mim, gravar os meus vídeos, eu tenho que tirar tempo. Ele tem que ser prioridade, porque senão eu não gravo. Porque se eu for olhar a minha vontade humana, né, as minhas dificuldades, eu não gravo. Né? Mas eu não estou aqui olhando as dificuldades, eu estou olhando para o alvo. E muitas vezes a gente tem que abrir mão do nosso conforto para que a obra de Deus seja levada à frente, seja feita com sucesso. Amém? E aqui no rodapé tem uma pergunta. Você se identifica com essa história, Você se identifica com essa história por já ter desistido de alguma coisa, ou mesmo falhado completamente em uma missão, especialmente em alguma questão espiritual ou relacionada com a sua caminhada cristã? O que você aprendeu com essa experiência? Né? A gente precisa aprender, crescer e melhorar. Né? Se isso aconteceu com você, não é hora de chorar o leite derramado, é hora de olhar para frente. Talvez essa lição, estudo de hoje é para você, pode ser para mim também. Amém? Então que a gente possa aprender e mudar a nossa história, né? E deixar um legado aqui na terra que as pessoas vão falar, olha, fulano cumpriu a missão, que isso aconteça comigo, que isso aconteça com você. Amém? Muito obrigada por você assistir o meu vídeo, por você estudar a lição junto comigo. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim e até amanhã, se o Senhor permitir, a gente está aqui para mais um dia de estudo da lição. Um abraço carinhoso para você, fique com Deus.